capítulo de número 10, vamos ler a partir do versículo 1. O texto vai dizer assim para nós: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus sempre ele fala de coisas naturais para explicar coisas espirituais. Quando Jesus falava ali sobre pastor e ovelha, bota para mim lá de novo a figura do pastor e da ovelha. Quando Jesus ele falava ali de pastor e ovelha, ele estava falando de algo que era muito conhecido do povo de Deus naquela época. Eles não eram agricultores, eles eram pastores de ovelhas, criavam ovelhas. Então era algo que trazia para eles um entendimento daquilo que Jesus estava querendo revelar. Jesus estava querendo falar de relacionamento, estava querendo falar do relacionamento do pastor e da ovelha. Por isso ele, quando Davi escreve lá no Salmo 23, coloca para mim lá o Salmo 23, no versículo de número 1, Davi vai declarar de um em diante, Salmo 23 de um em diante. Não, 23, não é sempre 23. Todo mundo conhece bem esse Salmo 23. Salmo 23. Isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi estava falando também de algo que ele vivia. Ele era pastor de ovelhas. Então ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Continua. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Para aí. Aleluia. Davi, ele estava falando de algo que ele estava vivendo. Ele sabia como era o relacionamento do pastor com a ovelha, porque Davi era pastor de ovelhas. Então ele sabia como o pastor deveria se relacionar com as ovelhas e como o pastor era importante na vida de uma ovelha. Então ele faz esse salmo chamando Deus de pastor, o Senhor, apontando também para Cristo, que ele diz: eu sou o bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse salmo ele vê que ele fala de cuidado, do cuidado de Deus
com a nossa vida. Deus, ele quer ter um relacionamento com os seus filhos, como o pastor tinha com as suas ovelhas, porque ele quer cuidar de todas as nossas necessidades. Aleluia. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 20, bota lá para mim. Hebreus 13, 20. O texto vai dizer: 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. O texto chama Jesus de o grande pastor das ovelhas. Jesus é esse pastor que cuida do seu rebanho, que conhece as necessidades do rebanho. Então Deus ele vem trazendo coisas naturais para poder mostrar coisas espirituais, princípios espirituais. E no texto de João que nós lemos, a gente vai ver que há vários princípios que o Senhor Jesus queria ensinar aos seus discípulos. E o primeiro princípio que a gente vai ver lá em João 10, que nós lemos no início do culto, o primeiro princípio é que ser ovelha, tem ovelha aqui hoje? Tem ovelha? Amém? Ser ovelha pressupõe que devemos ter um pastor. Não existe ovelha sem pastor. Ser ovelha pressupõe que você tem que ter um pastor. Ovelhas não sobrevivem sozinhas, pois são animais frágeis. Ovelha não sobrevive sozinha. Ovelha precisa de alguém que cuide dela. Amém? Ovelha precisa de alguém que cuide dela. Existe o sumo pastor que é Jesus. Mas em Efésios capítulo 4, coloca para mim, Efésios 4:11, né? O Senhor ele instituiu aqui nessa terra pastores. Em Efésios 4:11 vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, além de ele ser o sumo pastor, ele também instituiu pastores aqui nessa terra para cuidar de ovelhas. Porque a ovelha sozinha é uma ovelha desamparada. Coloca para mim a imagem daquela ovelha cabeluda aí, ficou 5 anos perdida. Essa. 5 anos perdida. Ela tinha, se não me engano, era 45 quilos a mais de carregando. Porque o pastor não estava lá para cuidar dela. 5 anos sem pastor. Você imagina bem a situação miserável que esse animal está vivendo. Ele, para comer, devia ser muito difícil, beber água, né? Para fazer as suas necessidades, vir embolar tudo naquele pelo ali, né? Porque não tinha um pastor para cuidar, para tirar os capins, para poder dar aquela, né, podada nela de vez em quando, para ficar fresquinha. Então, essa é uma ovelha sem pastor. E nós temos hoje, né, nesse contexto evangélico que a gente está vivendo, muitas ovelhas sem pastor, ovelhas da internet. Mas o cara da internet não cuida da ovelha. Ele está longe, ele está em outro lugar, ele não sabe o que você está vivendo, ele não conhece o seu problema, ele não te olha no olho quando você vai falar com ele. Amém? Mas se você tem um pastor que cuida de você, você tem alguém que te conhece, alguém que sabe a sua situação, alguém que te olha no olho, que conhece a tua dor e o teu sofrimento. Porque a ovelha, ela é um animal que não pode viver sozinha, ela precisa de um pastor. E aí, a gente tem também aquele lobo em pele de ovelha. Bota para mim lá. Esse aí também é perigoso. Sumiu. Vai procurando aí, vai procurando. Enquanto você procura, vamos abrir lá em Mateus capítulo 7, versículo 15. Achou? Esse é o lobo em pele de ovelha. Tem veste de ovelha, mas não é. É perigoso. Bota para mim Mateus capítulo 7, versículo de número 15. Mateus 7, 15. Lobo em pele de ovelha. Está cheio disso por aí. Lobo em pele de ovelha. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós
vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lobos devoradores. Pessoas que são tão interessadas em comer da carne, em se vestir da lã, mas não estão interessadas nas ovelhas. Lá em Ezequiel, capítulo 34, vai falar para nós sobre esse tipo de pastor. E Deus, ele através do profeta Ezequiel, lá na Babilônia, né, irmã Ela fez a história de Ezequiel hoje para nós, né? Ele vai falar para o povo dele a respeito desses pastores. 34 a partir do versículo 1. A gente vai ler até o 12. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, falou Ezequiel: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Ele estava falando para Israel naquele tempo, mas é algo que nós estamos vivenciando também hoje, porque hoje também nós somos Israel de Deus aqui nessa terra. Então ele fala: profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores. Quando a Bíblia diz ai, se segura. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. E não devem os pastores apacentar as ovelhas? Ele faz uma pergunta. Pastores que se apacentam a si mesmos, e ele faz uma pergunta: não devem os pastores apacentar as ovelhas? O que é apacentar as ovelhas? Cuidar das ovelhas, tratar das ovelhas. Aí ele diz, continua. É isso aí. Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. É aquela pessoa que quer só para ela. Ela come da gordura, ela se veste da lã, ela mata o cevado, mas não cuida, não trata as ovelhas. E se a gente fizer um exame rápido do que a gente está vivendo hoje em nosso meio, a gente vai ver várias pessoas vivendo dessa forma, várias lideranças pastorais vivendo dessa forma. Continua: as fracas não fortalecem, e a doente não cura, e a quebrada não liga, e a desgarrada não torna a trazer, a perdida não busca, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Pessoas duras, bota o rebanho debaixo de um jugo pesado, rigor e dureza, mas não trata, não cura, não busca a perdida, né? não fortalece aquela que está fraca, né? Mas oprime o rebanho. Continua aí. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Pastor, porquanto, ó pastores, ouvir a palavra do Senhor. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. 8. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. 9. Porquanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirei mais de pastor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das ovelhas dispersas, assim buscarei pelas minhas ovelhas e livrarei de todos os lugares por onde andam espalhadas,
no dia nublado e de escuridão. Aleluia. O Senhor, Ele quer trazer de volta as suas ovelhas, resgatar as ovelhas que estão perdidas, resgatar aquelas que estão sem pastores, ovelhas que estão sofrendo, abandonadas, ovelhas que foram enganadas por pastores, né, que apacentavam a si mesmos, ovelhas que estavam oprimidas debaixo de jugo pesado. O Senhor Jesus, o sumo pastor, o grande pastor, Ele quer resgatar essas ovelhas e trazê-las de volta para o rebanho. Aleluia. Então isso é o primeiro princípio. Ovelha tem que ter pastor. O segundo princípio que nós extraímos lá de João 10: ser ovelha indica que devemos fazer parte de um rebanho, porque o rebanho oferece uma proteção. Bota de novo para mim lá a figura do pastor com as ovelhas. Ovelha tem que viver em rebanho, porque o rebanho, ele oferece uma proteção. A gente costuma colocar um emoji no nosso WhatsApp lá de vez em quando, que um montão de gente de mão dada, juntos somos mais fortes. Todo mundo conhece esse, é o emoji mesmo aquilo? Uma figurinha, vou botar uma figurinha, né? Que coloca lá no WhatsApp, quando a gente está querendo que todo mundo se une em torno de um projeto, a gente coloca, juntos somos mais fortes. A ideia de rebanho é que juntos nós somos mais fortes. Essa é a ideia do rebanho. Então, se você é ovelha, você precisa andar em um rebanho, precisa fazer parte de um rebanho, né? Porque estando em um rebanho, você terá um pastor e uma ovelha está cuidando da outra, está ajudando desse cuidado. Quando o lobo chega perto, né, a ovelha lá que está de vigia, ela dá aquele grito mais alto, as outras também se alertam. É assim no mundo animal. Então, a gente estando junto, um está ajudando a proteger o outro. As ovelhas, além de ter um pastor, elas também se protegem umas às outras. Então, a ovelha tem que estar incluída num rebanho. O terceiro princípio: o rebanho deve ficar no aprisco. O aprisco é a igreja. Bota para mim lá a figura do aprisco. O rebanho deve ficar no aprisco. Achei muito legal isso aí, porque eu fui pesquisar isso aí. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Deixa eu ver o versículo aqui. Olha que coisa interessante. O aprisco era feito com pedras, muros de pedra, né? E a entrada do aprisco não tinha porta. E quem era a porta do aprisco? O pastor. Aí Jesus vem dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Nenhuma ovelha entrava no aprisco ou saía do aprisco sem passar por Jesus Cristo. Então, a gente já leu esse versículo tanta vez, mas quando eu vi essa figura, eu falei: Senhor, que coisa maravilhosa. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Se você quer entrar no aprisco, tem que entrar por Jesus. Jesus é a porta. Não dá para entrar para o outro lado. Jesus é a porta. Ninguém entra, ninguém sai. O lobo não pode entrar, porque o pastor está ali vigiando as ovelhas. Ovelha tem que fazer parte do aprisco, que é a igreja. João 10:9 vai dizer para nós, João 10:9: Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Se você quer salvação, se você deseja a salvação da sua alma, você precisa entrar por Jesus Cristo, passar pela porta, e a porta é Jesus, porque você entrando, você entrará, e quando você sair, Ele vai te conduzir, como disse no Salmo 23, a pastos verdejantes e a águas de descanso. Coisa maravilhosa. Jesus é a porta. Ovelha tem que fazer parte do rebanho, tem que ter pastor, tem que ficar no aprisco. Ovelha, o quarto princípio que a gente quer colocar nesta noite é que ovelha, ela tem uma relação de dependência com o seu pastor. Quando Jesus
falou aquilo ali, ele queria mostrar isso. Porque o povo conhecia como era o relacionamento da ovelha com os seus pastores. Se o pastor não levasse a ovelha para beber água, ela não ia, morrer de sede. Se o pastor não levasse a ovelha para pastar, ela morria de fome. E o que isso nos ensina é ter uma relação de dependência com o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Nós precisamos depender do nosso Senhor, né? Às vezes nós somos muito autônomos. Nós queremos autonomia, nós queremos independência, e às vezes queremos andar sem o nosso pastor. E aí, quando nós fazemos isso, nós nos perdemos, como aquela ovelha que ficou 5 anos, né, e voltou com 45 quilos a mais de lã no corpo, uma situação difícil quando foi encontrada. É aquele hino antigo aí que, não sei se alguém conhece, que diz assim: eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Canta para mim, não lembro. Tua mãe te cuidou, porém numa tarde, ao voltar de uma, ele te chorou. Continua. Aleluia. Às 99 deixou o aprisco e pelas montanhas a busca ela foi, encontrou tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao retivou. A ovelha perdida que hoje o pastor vai levar de volta. O pastor quer levar de volta. Irmão, obrigado. Eu sabia que aleluia. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Ele ainda tem outro pedaço. Né? E Jesus, ele quer trazer as ovelhas de volta. Ele quer colocar nos ombros. Ele não quer que você fique perdido. Ele quer te colocar num rebanho. Ele quer te colocar num aprisco. E ele quer te dar um pastor aqui na terra para cuidar da sua alma, para te ajudar nessa caminhada. Ele é o sumo pastor, mas aqui tem pastores que ele instituiu, né? Não pastores que apacentam a si mesmos, mas pastores que apacentam as suas ovelhas, pastores que cuidam, que se preocupam com as suas ovelhas. E o Senhor quer que você, né, esteja de volta, que você venha de volta para o seu aprisco, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. O quinto princípio que nós encontramos aqui naquele texto de João 10 é que a ovelha ela é vulnerável. Foi para mim aquela figura da ovelha com o lobo lá. A ovelha ela é vulnerável. Não, aquela da ovelha, do lobo querendo pegar a ovelha. Ali, isso, esse aí. Isso aí. Interessante que a ovelha é vulnerável, né? E o Senhor ainda fala assim: eis que vos envio como ovelha no meio dos lobos, né? Mas a ovelha é assim, ela é vulnerável, ela não tem chance nenhuma contra o lobo. Quando o lobo vem, a ovelha não tem o que fazer a não ser correr, né? Aí vem a ação do bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. O pastor, ele costuma dormir no aprisco, como nós vimos naquela outra figura, para proteger a ovelha do lobo. Pastor, ele precisa ter cheiro de ovelhas, precisa estar com as ovelhas. E muitos pastores hoje estão perdendo isso. Não anda mais com ele, só anda com pastor. Só anda com água. A gente ainda fala assim, né? Só anda com água, mas é com ovelha que você tem que andar. Você é pastor, vai andar com água. A Bíblia te chama de pastor, te dá um ministério e vai andar com a tem que andar com ovelha, né? Porque pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? Tem que ter cheiro para proteger a ovelha do lobo. E como que o pastor ele protege a ovelha do lobo? Ensinando a ovelha. Ele ensina, ele orienta, ele instrui. É para isso que o pastor está aí.
A Bíblia fala sobre pastores e mestres. Alguns teólogos dizem que, né, é um ministério só, pastor e mestre. Aquele que lidera o rebanho e aquele que ensina o rebanho. Então o pastor ele é chamado para ensinar, porque o conhecimento da verdade nos protege dos lobos. Somente o conhecimento da verdade. Quando eu ensino a verdade para você, quando eu mostro para você a verdade da palavra, do Evangelho que você cantou ali, a essência do Evangelho para você, você não vai cair em cilada fácil. Você não vai cair nas mãos de lobo, porque você conhece. O conhecimento, ele nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento nos liberta das garras de falsos pastores, de homens enganadores, de pessoas que estão aí, né, só querendo comer as gorduras, se vestir da lã, mas não estão cuidando das suas ovelhas. Então a função do pastor é proteger as ovelhas através do conhecimento. E isso é o nosso quinto princípio. Agora nós vamos para o sexto princípio lá de João 10. O sexto princípio: as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Isso é muito importante, porque só quem é ovelha do rebanho do Senhor conhece a sua voz. Tem gente que não adianta, você vai falar para ela, né? Deus vai falar com ela, Deus vai mostrar para ela a verdade, e ela não vai ouvir porque ela não é ovelha. Mas aquele que é ovelha, que pertence ao rebanho do Senhor, ele conhece a voz. Lá no João 10 ele vai dizer, como é que ele diz lá? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, né? Ele conhece. Quem é ovelha de Jesus conhece o seu pastor, e o seu pastor também lhe conhece. Você não é um estranho na presença do Senhor, você é alguém que ele conhece no íntimo, porque ele tem um relacionamento contigo, você tem um relacionamento com ele, um relacionamento de dependência, de intimidade. O pastor e a ovelha só andavam juntos, né? Pastor e ovelha não se separavam, porque se separassem, dava ruim. Mas então a ovelha estava sempre perto, porque ela sentia segurança. O pastor tinha nas suas mãos a vara e o cajado, né? A vara não era só para corrigir o ovelha, também para espantar o lobo. Amém? O cajado para evitar que as ovelhas se desgarrassem. Ele tinha um gancho na ponta. Quando a ovelha ia saindo para se desgarrar do rebanho, ele botava no pescoço e puxava de volta. A vara e o cajado para te proteger. Aleluia. Pastor, a ovelha precisa conhecer a voz do seu pastor. Em vários momentos na Bíblia, usa a expressão ouvir a voz do Senhor. E quando a Bíblia usa esse termo, geralmente o sentido é de ordenança, e nos mostra a importância de ouvir e obedecer. Porque tem gente que só escuta, mas não ouve. Aquele que ouve, ele sabe que tem que obedecer ao seu pastor. Se o pastor fala para, ele para. Se o pastor fala avança, ele avança. Se o pastor fala vem comigo, ele vem. Essa questão da voz do pastor é muito interessante. Eu vi um vídeo uma vez, eu não vou botar o vídeo aqui porque ele era meio longo, que vários pastores se reuniam na beira do rio com os seus rebanhos para tomar água. E aquele monte de ovelha lá sentava tudo misturado, e os pastores lá em cima do monte só olhando, cajado na mão. Aí de repente um pastor se levantava, e quando ele levantava, as ovelhas dele, só dele, a do outro pastor não, se levantava e seguia, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quando ele falava, as ovelhas ouviam. Deus está falando aqui nesta noite, Jesus está falando contigo, tu está ouvindo o que o Senhor está falando, né? Ouvir a voz do Senhor, ouvir e obedecer. Hebreus 3, de 7 a 8. Hebreus 3, de 7 a 8. Portanto, como diz o Espírito Santo,
se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação no deserto. Portanto, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Como eu fico triste de lembrar que tantas vezes eu entrei na igreja, ouvi a voz do Senhor e endureci o meu coração e disse: hoje não, ainda não chegou aqui. Eu ouvia Deus claramente falando comigo, me chamando, e eu perdi todo aquele tempo, anos da minha vida, endurecendo o meu coração. Mas eu faço um apelo para você hoje: não endureça o seu coração. Ouve a voz do Senhor. Se arrependa, se quebrante diante dele. Ele quer te salvar, Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer te trazer para o rebanho, Ele quer te colocar no aprisco, Ele quer te colocar debaixo da mão dele poderosa. Aleluia. O Senhor, né, Ele quer que você venha, Ele te chama. Aleluia. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. A ovelha precisa estar atenta à voz do seu pastor. No sétimo princípio que nós extraímos do capítulo 10 é quando o texto diz que o pastor, ele conhece as suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. O pastor conhece as suas ovelhas. Eu quero te dizer nesta noite: Jesus te conhece. Glória a Deus. As pessoas te conhecem só por fora, mas Jesus te conhece por dentro. Jesus sabe quem realmente você é. Aleluia. Jesus sabe quem realmente você é. E além de Jesus te conhecer, né, nesse princípio também se encaixa que o pastor aqui dessa terra, o pastor instituído por Deus aqui nessa terra, também tem que conhecer a sua ovelha. Amém? O pastor tem que conhecer a sua ovelha, tem que saber quem a sua ovelha é. Quem é a sua ovelha do bairro? Quem é ela no seu trabalho? Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus já te conhece. Jesus sabe quem você é. E esse é o sétimo princípio. O oitavo princípio: as ovelhas conhecem o seu pastor. Você também precisa conhecer Jesus. Jesus te conhece. Agora eu te pergunto nessa noite: você conhece Jesus? Aleluia. Você sabe quem é o Cristo? Você sabe o que Ele fez por você naquela cruz? Você sabe o quanto Ele sofreu e o quanto Ele pagou pelos teus pecados? Hoje de manhã eu estava contando uma história aqui de um pastor que eu estava ouvindo também essa semana, e perguntava assim: você sabe quem foi que matou Jesus? E aí as pessoas disseram: romanos, judeus, igual que ele faz aqui sempre. Ele falou: não, quem matou Jesus foi Deus. Sabe por quê? Porque naquele momento na cruz, todo o pecado da humanidade que já tinha sido praticado e todo que ainda seria praticado estava sobre ele. O teu pecado estava sobre Cristo. Aleluia, Deus. E não tinha outro jeito. O salário do pecado é a morte. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus Cristo por nossa causa. E Deus, a Bíblia diz que Deus, ele quis, né, moê-lo naquele dia, enfermá-lo naquele dia. Está lá em Isaías 53. Deus se agradou de ver aquela dor, porque Jesus, ele suportou. Ele falou: pode mandar todo o pecado, manda para mim, porque eu estou aqui para isso. Eu vim a este mundo para isso, para pagar o preço pelos pecados da humanidade. E o cálice da ira de Deus, o meteoro da ira de Deus veio sobre Cristo, e Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, você conhece o seu pastor? Você conhece quem é Jesus? Você sabe o que ele fez por você naquela cruz? Se você não sabe, você precisa saber, precisa conhecê-lo, né? Aleluia. Um outro animal que andava junto no rebanho é o bode. Além de ovelha, os rebanhos também tinham bode. E é interessante a característica do bode, porque o bode é um animal
traiçoeiro. Quem já teve bode em casa aí? Cabritinho? Já teve? Eu não tive, mas eu já vi pessoas que tinham. E cabrito não é fácil, né? Bode, cabrito, é um animal traiçoeiro. Ele não sabe viver em grupo. Bode não sabe viver. Bode só quer viver sozinho. É diferente da ovelha. A ovelha não quer viver em grupo, mas bode não sabe viver em grupo. E sempre recebe os novos integrantes com chifrada. Os integrantes novos chegam e já vai passando, né? Você conhece bode aí? Tem bode aí? Não tem não, né? Aqui só tem ovelha. Aqui só tem ovelha, o bode, ele não tem disciplina, ele não pode ser disciplinado. A ovelha não, a ovelha é disciplinada. O bode, ele é desobediente e ele não aceita a repreensão. Se você vai fazer algo com ele, vai corrigir o bode, ele parte de chifrado para cima de você e quer te pegar, né? Quem, quando era pequenininha, ali teve um cabritinho, era agitado, né? Ali teve um cabritinho lá, aquele palco da filha. Então, bode é desse jeito, irmão. Então a gente precisa deixar de ser bode e se tornar ovelha do rebanho. Amém? Mateus 25, de 31 a 34. Veja o que Jesus vai falar sobre bodes e ovelhas. Mateus 25, de 31 a 34, e depois do 41, tá? Depois que eu chegar no 34, você passa para o 41. Ele vai dizer assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. O pastor tinha que separar, não dava certo viver bode com ovelha. Então o pastor, ele tinha que fazer uma separação. Mais uma vez Jesus falou de coisas naturais para mostrar coisas espirituais. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele vai separar. Quem é bode vai para a esquerda, quem é ovelha vai para a direita. Bode não vai entrar no reino dos céus. Bode não vai entrar no reino dos céus. E porá as ovelhas à sua direita. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda: quem é que está à esquerda? Os bodes. Quem é que está na esquerda? Os bodes, né? Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, não, à sua direita. Os que estão à direita, quem é? Ovelhas. Os que estão à direita, ovelhas. Então ele vai dizer para os que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que lindo, hein? Ouvir isso da boca de Jesus, o nosso grande pastor. Vinde, benditos do meu Pai. Só as ovelhas vão ouvir isso. Só as ovelhas. Vinde, benditos do meu Pai. Vinde, né? E para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí o 41. No 41, e dirá também aos que estiverem à esquerda: quem é que está à esquerda? Bodes. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que triste será naquele dia ouvir isso da boca de Jesus. Mas aqui só tem ouvir? Estou em paz. Todos vão ouvir coisas boas do Senhor. Aqui não tem morte. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 119, versículo 176. Salmo 119, 176. O texto vai dizer: desgarrei-me como a ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. O salmista aqui, ele está declarando que ele se desgarrou.
Ele está declarando que ele saiu do rebanho, que ele saiu do aprisco, e ele está clamando a Deus: busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Ele está fora, mas ele ainda tem guardado no seu coração os mandamentos do Senhor. E aí lá em Lucas capítulo 15, versículo de 4 a 7, para a gente já indo para o final, para a gente já caminhando para o final. Lucas capítulo 15, de 4 a 7. Ele vai dizer: que homem entre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achar. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Alegria do céu quando um pecador se arrepende. E o que o Senhor quer é trazer de volta, o que o Senhor quer é trazer de volta essa ovelha perdida. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você volte para o rebanho, é que você se converta dos seus pecados. Talvez você saiu, mas você ainda tem os mandamentos do Senhor no seu coração. E o bom pastor nesta noite, que deu a vida por você, está te chamando. Aleluia. E aí a irmã canta lá assim: eram 100 ovelhas cada manhã. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Fecha seus olhos, fecha seus olhos. Eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. Porém, numa tarde, ao contar as outras, levantava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscar foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros, e ao pediu voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado sara tuas feridas e quer te salvar. Deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscar foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros, e ao pediu voltou. Coloque de pé, quem quer louvor, vamos cantar mais um. Aleluia. Enquanto você está meditando nesse chamado de Deus para você hoje, você foi chamado para estar no rebanho, você foi chamado para fazer parte do aprisco. E nesta noite é a tua noite, é a noite de fazer um concerto com o Senhor, é uma noite de você conhecer o seu pastor Jesus Cristo e voltar para o seu rebanho, no nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho você, Davi. Tinha uma. Ainda tem, mas não sei se tem mais um megafone. 3 ruas depois da minha. Aí tinha uma igreja ali no Ser Batista, tia, que ficava com megafone, o culto era transmitido nesse megafone, de proibido, por causa do barulho. E tinha uma senhora que cantava igualzinho. Ela ficava lá em casa, não era crente não, eu ficava escutando. E ela ficava cantando aquele megafone, o megafone da igreja, era na rua que minha esposa morava ali. Lembra? Minha esposa lembra. Eu não era crente não, ficava ouvindo aquela voz, ficava, sabe, lá no fundinho do coração ali. Já era uma preparação. Aí então, a senhora estava cantando ali, eu estava lembrando. Parece que a gente está no céu, um pedacinho do céu na terra. Deus continuamente